Olá amigos, vamos conversar sobre algumas particularidades e sobre a cirurgia da coluna vertebral que eu tenho certeza que vocês ainda não perceberam e não realizaram o que acontece no centro cirúrgico. Eu vou gravar em breve um vídeo falando sobre as nossas cirurgias. Aguardem. Em primeiro lugar, a medicina tem evoluído muito. Então, a gente precisa, enquanto cirurgiões, nós precisamos ter uma equipe de apoio que é fundamental para o sucesso da cirurgia. Então, essa equipe, ela é tão fundamental que ela começa na chegada do paciente no centro cirúrgico. Ou seja, aquele indivíduo que leva você do seu quarto para o centro cirúrgico, ele foi treinado para isso, ele foi capacitado para isso. São os maqueiros que conduzem os pacientes para o centro cirúrgico. Primeira coisa, chegou no centro cirúrgico, você vai ser recebido no centro cirúrgico. Dependendo do que o seu anestesista ou o cirurgião tiver orientado, você vai ter tomado uma medicação pré-anestésica. Você vai estar um pouquinho fora do ar ou você pode estar mais acordado. Depende do que o seu anestesista tenha programado para você. Se você já tomou o seu pré-anestésico no quarto ou se você não tomou. Muito bem. Você chegou no centro cirúrgico, você é recebido por um técnico de enfermagem ou uma enfermeira de centro cirúrgico treinados e qualificados para trabalhar em centro cirúrgico. São profissionais completamente diferentes e diferenciados do que os que estão acostumados a trabalhar nos postos de atendimento de enfermagem no mundo todo. Então, chegou no centro cirúrgico, você vai ser recepcionado, vai ser identificado. É importante ver se o nome está correto, se existe lateralidade, se o joelho vai ser o joelho esquerdo, o joelho direito que vai ser operado. Há uma identificação adequada disso daí pela enfermagem, se foi feito um checklist adequado do seu problema, o nome do seu cirurgião. Então você vai ser conduzido para a sala de cirurgia. Ao chegar na sala de cirurgia, já está tudo mais ou menos pronto para você. As caixas de instrumental cirúrgico já foram abertas, porque elas são esterilizadas previamente na central de material de esterilização do hospital. E o paciente só é chamado para o centro cirúrgico depois que essas caixas destinadas para a sua cirurgia estão abertas, conferidas se os indicadores biológicos, se os marcadores de esterilização estão todos verdes, está tudo azul, está tudo pronto para você. Então, já existe uma preparação toda prévia a você chegar na sala. Então, você chegou na sala, já estão as caixas todas montadas lá, cobertas. E aí o cirurgião ou o assistente vai identificar as pessoas presentes na sala para que você tenha ciência. É muito importante o médico identificar quem está presente na sala. Então, o técnico de enfermagem, toda a sala de cirúrgico tem um técnico de enfermagem do centro cirúrgico que acompanha o procedimento cirúrgico. Temos as instrumentadoras ou o instrumentador, que são pessoas qualificadas e treinadas para auxiliar os cirurgiões e preparar os instrumentais, motores, neuronavegação, toda a parte de robótica, se assim for necessário. Temos o técnico do raio-x, que é o profissional qualificado a operar o instrumento de radiologia, o instrumento de radioscopia no centro cirúrgico. E temos o anestesista. Então o anestesista vai te recepcionar, vai identificar e vai começar o procedimento cirúrgico. Esse procedimento cirúrgico, normalmente, ele vai começar com o anestesista puncionando ou pegando um acesso venoso chamado periférico, normalmente no braço ou na mão, para induzir a anestesia. A partir desse momento que ocorre a indução da anestesia, você sai do ar. Você começa a dormir. Então você começa a dormir e a cirurgia ainda não começou. Então, entre você chegar no centro cirúrgico e a cirurgia efetivamente começar,
às vezes demora 1 hora e meia, porque tem os preparativos todos para o procedimento cirúrgico. Muito bem, o anestesista fez a indução, induziu, você está começando a dormir, você já está completamente fora do ar. Então o anestesista vai, se o procedimento for com anestesia geral, ele vai proceder à colocação do tubo orotraqueal, que é aquela famosa intubação, que garante a segurança do procedimento cirúrgico. Então o anestesista vai colocar um tubo especial com auxílio de alguns instrumentos, chamado videolaringoscópio, que ele vai olhar lá a sua glote, a sua região do laringe, vai colocar o tubo, vai garantir a sua respiração através do controle manual e mecânico de uma máquina de assistência ventilatória. Além disso, você está todo monitorado. Tem a monitorização cardiológica, tem a monitorização da oximetria, tem a monitorização do seu nível de consciência através de um equipamento que é colocado na testa, chamado de BIS, que é a colocação da monitorização do teu grau de vigilância, quanto que você está sedado, quanto você está acordado ou não. Muita gente diz, doutor, eu estava anestesiado, mas eu me lembro de tudo, porque provavelmente o nível de consciência estava muito superficial. Então tem que saber qual tipo, como é que o anestesista vai conduzir isso daí através de monitorizações especiais. Bom, feito isso, nas cirurgias da coluna vertebral de maior complexidade, em que você precisa monitorar os nervos, monitorar a medula, essa coisa toda, você tem que ter um neurofisiologista. O neurofisiologista é um neurologista ou a neurologista que vai fazer o acompanhamento de todos os reflexos, toda a função neurológica, como é que os nervos estão funcionando durante a cirurgia, como é que a medula está. Antigamente não tinha isso. Como é que a gente fazia a cirurgia da escoliose antigamente para saber se tinha uma lesão da medula ou não? O paciente era orientado a mexer durante a cirurgia, ou seja, depois da correção da escoliose, a gente acordava o paciente e pedia: seu fulano ou fulana, mexe as pernas, mexe os braços. Isso era o chamado wake up test, ou teste do despertar. Isso não existe mais, acabou. Então, hoje em dia você tem um neurologista que vai também ter um papel fundamental auxiliando o cirurgião e guiando o cirurgião. Ele ajuda o cirurgião, é o navegador que vai dizer assim, esse parafuso está mal posicionado, esse parafuso não está bem posicionado, está muito perto do nervo, não está muito perto do nervo, a medula foi bem descomprimida. Vocês vejam que existe uma quantidade de gente e materiais que são importantíssimos para o sucesso da cirurgia. Então o paciente foi entubado, já foi monitorado, às vezes das cirurgias que você tem o acompanhamento da neurofisiologia, o anestesista precisa pegar uma artéria, ou seja, ter a monitorização de pressão arterial em tempo real. Normalmente a artéria radial, que eles pulsionam e colocam uma medição que fica aparecendo no monitor. Então você tem a pressão em tempo real, não é aquela coisa que vai insuflando mais não. Você fica ali tempo real, saber se tem qualquer variação de pressão. Frequência cardíaca, oximetria, monitorização cerebral, tudo ali está sendo monitorado. Então você está dormindo, mas tem muita gente trabalhando para você. Dependendo do tempo de duração da cirurgia, das particularidades de cada caso, pode ser necessário o cateterismo vesical para você ter uma ideia do débito urinário daquele paciente. Então, às vezes, precisa ser necessária a chamada sonda vesical. Vesical é da bexiga, aquela sonda que é colocada através da uretra e faz o monitoramento da parte no débito urinário para saber quanto que o paciente se está perdendo, está desidratando, se não está desidratando, enfim, essa coisa toda. Então, vocês vejam que a cirurgia é uma coisa bem complexa. Toda cirurgia tem essa rotina. Se a cirurgia não tem essa rotina, se as pessoas não estão preparadas, vai complicar. Então, toda equipe tem que estar bem atenta para a gente poder ajudar e resolver o problema dos pacientes. É isso aí, obrigado, um abraço a todos.